Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 16. Richard ficou surpreso quando ouviu o anúncio de que o governo federal havia declarado uma série de ações para impor ordem aos rebeldes. Kainene achou normal. É o petróleo, disse ela. Eles nunca dariam de mão beijada com o petróleo que nós temos. Mas a guerra será breve. Madhu diz que Ojukwu tem grandes planos. Ele sugeriu que eu doasse uma quantia em divisas externas para o gabinete de guerra. Assim, quando tudo isso terminar, posso conseguir o contrato que quiser. Richard olhava fixo para ela. Kainene não parecia entender que ele não compreendia a guerra, curta ou não. Acho melhor você trazer suas coisas aqui para Port Harcourt, até a gente botar os nigerianos para fora, disse Kainene. Estava folheando um jornal, balançando a cabeça ao som de um disco dos Beatles e fazendo com que parecesse normal uma guerra ser o resultado inevitável dos acontecimentos, e que a mudança de Richard para Orlu fosse simplesmente o que tinha de ser. Claro, disse ele. O motorista dela o levou. As barreiras de controle tinham se espalhado, pneus e tábuas cheias de pregos postas no leito da estrada, homens e mulheres de camisa caque, com uma postura impenetrável e disciplinada ao lado. As primeiras foram fáceis de passar. Aonde estão indo? Perguntavam, e depois faziam sinal para que seguissem em frente. Porém, perto de Enugu, os defensores civis haviam bloqueado a estrada com troncos de árvore e tambores enferrujados. O motorista parou. Volte, volte! Um homem espiou pela janela. Segurava um longo pedaço de madeira entalhado cuidadosamente, para parecer um rifle. Volte! Boa tarde, disse Richard. Eu trabalho na Universidade de Nusuka e estou indo para lá. Meu empregado ficou em casa. Tenho de pegar meu manuscrito e alguns itens pessoais. Volte, Sá. Nós vamos expulsar os vândalos bem rápido. Mas meu manuscrito, meus papéis e meu empregado estão lá. Olha só, eu não peguei nada. Eu não sabia. Volte, Sá. Essa é a ordem que recebemos. Não é seguro. Mas logo, assim que a gente expulsar os vândalos, o senhor pode voltar. Mas será que não deu para entender? Richard debruçou-se mais para frente. Os olhos do homem se estreitaram, enquanto o grande olho pintado em sua camisa, sob a palavra vigilância, deu a impressão de aumentar. Tem certeza de que não é um agente do governo nigeriano? Foram vocês, brancos, que permitiram que Gowon matasse mulheres e crianças inocentes. Abu Enoi Biafra, disse Richard. O homem riu e Richard não poderia jurar se tinha sido uma risada de prazer ou de desprazer. Olha aí, um branco dizendo que é biafrense. Onde foi que aprendeu a falar nossa língua? Com a minha mulher. Certo, Sá. Não se preocupe com as suas coisas em Nusuka. As estradas estarão limpas em poucos dias. O motorista fez a marcha ré. E ao retomar o caminho de volta, Richard não parava de olhar para trás, para a estrada bloqueada, até que não viu mais coisa alguma. Pensou na facilidade com que aquelas palavras em Ibu haviam saído de sua boca. Eu sou biafrense. Não sabia por quê, mas torcia para que o motorista não contasse a Kainene o que ele dissera. Esperava também que não contasse que ele tinha chamado Kainene de sua mulher. Susan ligou alguns dias depois. Era manhã alta e Kainene estava numa de suas fábricas. Eu não sabia que você tinha um número daqui, disse Richard. Susan riu. Fiquei sabendo que Nusuka foi evacuada e sabia que você estaria com ela. E então, como vai? Tudo bem com você? Tudo. Você não teve problemas para sair de Nusuka, teve? Perguntou Susan. Está bem mesmo? Estou bem, sim. Ficou comovido com a preocupação dela. Certo, e quais são seus planos? Vou ficar por aqui, por enquanto. Não é seguro, Richard. Eu não fico aqui nem mais uma semana. Essa gente nunca trava uma guerra civilizada. Já reparou? E todo mundo dizendo que é uma guerra civil. Susan calou-se uns momentos.
Liguei para o British Council, em Enugu, e não acreditei quando soube que o pessoal lá continua indo jogar polo aquático e a organizar coquetéis no Hotel Presidential. Tem uma guerra acontecendo. Mas vai acabar rápido. Que acabar rápido que nada? Nigel está partindo daqui a 2 dias. Não vai acabar rápido coisa nenhuma. Essa guerra vai se arrastar durante anos e anos. Veja o que houve no Congo. Essa gente não tem noção de paz. Preferem lutar até o último homem. Richard desligou, enquanto Susan ainda falava, surpreso consigo mesmo pela falta de educação. Havia uma parte nele que gostaria de poder ajudá-la, de atirar no lixo as garrafas de bebida do seu armário, de limpar a paranoia que deixara cicatrizes em sua vida. Talvez fosse bom que estivesse indo embora. Richard esperava que encontrasse a felicidade com Nigel ou qualquer outro homem. Ainda estava ocupado, pensando em Susan, torcendo para que ela não ligasse de novo e, ao mesmo tempo, esperando que ligasse, quando Kainene chegou. Ela o beijou no rosto, nos lábios, no queixo. Você passou o dia preocupado com o Harrison e com o Nos Tempos dos Vasos de Cordas? Perguntou. Claro que não, disse ele, embora ambos soubessem que era mentira. Vai dar tudo certo para o Harrison. Ele já deve ter feito as malas e ido para o povoado dele. Ele deve ter ido. Muito provavelmente levou o manuscrito junto. Verdade. Richard lembrou-se de como Kainene destruíra seu primeiro manuscrito, o cesto de mãos, de como ela o levara ao pomar até uma pilha de papéis incinerados debaixo de sua árvore predileta, com o rosto o tempo todo impenetrável. E também de como, depois disso, ele não tinha sentido nem vergonha, nem raiva, apenas esperança. Houve outra passeata na cidade, hoje, pelo menos umas 1000 pessoas, e vários carros cobertos por folhas verdes, disse ela. Eu gostaria que eles fossem fazer isso no campo, em vez de ficar bloqueando as ruas principais. Eu já doei dinheiro e não vou ficar parada debaixo do sol quente só para dar mais uma mãozinha à ambição de Ojuko. É tudo por uma causa, Kainene, não por um homem. Pois sim, a causa da extorsão obediente. Você sabia que os motoristas de táxi não cobram mais dos militares? Eles se ofendem quando algum se oferece para pagar a tarifa. Madhu diz que aparecem bandos de mulheres nos quartéis, a cada poucos dias, vindo de tudo quanto é povoado atrasado, e que chegam com cestos de cará, banana da terra e fruta para os soldados. Uma gente que não tem nem para si. Não é extorsão, é pela causa. Pela causa uma ova, Kainene abanou a cabeça, mas parecia estar achando graça naquilo. Madhu me contou hoje que o exército não tem nada, absolutamente nada. Eles achavam que Ojuko tinha armas estocadas em algum lugar, tendo em vista o jeito como ele fala. Poder nenhum na África Negra pode nos derrotar. Aí Madhu e alguns outros militares que serviam no norte foram dizer a ele que o nosso exército não tem armas. Não tem como mobilizar as tropas e que os homens estão tendo que treinar com armas de pau. Tenha santa paciência. Queriam que ele distribuísse os estoques de armamentos. Mas ele se virou e disse que estavam fazendo um complô para derrubá-lo. Pelo visto, ele não tem arma nenhuma e planeja derrotar a Nigéria com os punhos. Ela ergueu o punho fechado e sorriu. Mas, no fundo, eu o acho atraente demais. Só aquela barba. Richard não disse nada. Perguntou-se, por um instante muito breve, se deveria deixar crescer a barba. Capítulo 17. Olana debruçou-se na grade da varanda da casa de Odênibo, em Aba, olhando para o quintal. Perto do portão, Baby estava de joelhos, brincando na areia sob a vigilância de Ugu. O vento fazia farfalhar as folhas da goiabeira. O tronco da árvore fascinava Olana. A forma como era pálido e manchado, tons de argila clara, alternando-se com tons mais fortes de ardósia, quase como a pele das crianças das aldeias
que tinham a doença chamada Nlaxa. Muitas dessas crianças haviam passado para dizer Nonu, bem-vindos, no dia em que chegaram de Nusuka, assim como os pais, tios e tias, todos trazendo bons votos e ansiosos por ouvir notícias da evacuação. Olana sentira afeto por eles. As boas-vindas a fizeram pensar que era querida. Sua afeição se estendia até mesmo à mãe de Odênibo. Perguntava-se agora por que não tinha afastado o baby da avó, que a rejeitara ao nascer, e por que ela própria não fugira do abraço de mama. Mas havia uma característica obsessiva, incompleta, em tudo o que acontecera aquele dia. Estar cozinhando junto com o Gu, a partida tão repentina que nem sabia se tinha apagado o fogão, as multidões que enchiam as estradas, o ruído das balas. E ela aceitou o abraço de mama. Até mesmo devolveu o abraço. Acho que tinham voltado a ser educadas uma com a outra. Mama aparecia para ver Baby e entrava pelo portão de madeira que havia no muro de barro e que separava a casa dela da de Odênibo. Às vezes era Baby que atravessava o portão para ir vê-la e correr atrás das cabras que zanzavam pelo quintal. Olana nunca tinha muita certeza da limpeza dos pedaços de peixe seco ou de carne de sol que Baby voltava mastigando, mas tentava não se incomodar, assim como tentava sufocar seu ressentimento. A afeição de Mama por Baby sempre fora meio insincera, meio forçada, e era tarde para que sentisse qualquer outra coisa que não fosse ressentimento. Baby ria de algo que o Gu tinha dito. A risada pura e fina fez Olana sorrir. Baby gostava dali. A vida era mais lenta e mais simples. Como o fogão, a torradeira, a panela de pressão e os temperos importados tinham ficado para trás, em Nusuka, as refeições também eram mais simples, e o Gu tinha mais tempo para brincar com ela. — Mamiola! — chamou Baby. — Vem ver! Olana acenou. — Baby, está na hora de tomar banho. Viu o contorno das mangueiras no quintal pegado. Algumas tinham mangas maduras que pareciam brincos pesados. O sol se punha. As galinhas cacarejavam, voando para a árvore de noz de cola, onde dormiam. Podia ouvir alguns moradores locais trocando cumprimentos com a mesma voz alta usada pelas mulheres do grupo de costura. Ela se juntara ao grupo 2 semanas antes, no prédio da prefeitura, para costurar camisetas e toalhas para os soldados. No começo, sentia-se irritada com elas, porque quando tentava falar sobre as coisas que tinha deixado para trás, em Nusuka, seus livros, seu piano, suas roupas, suas louças, suas perucas, sua máquina de costura Singer, a televisão, elas a ignoravam e começavam a falar sobre outra coisa. Agora, entendia que ninguém falava das coisas que tinham sido largadas para trás. Em vez disso, falavam sobre a mobilização para a vitória. Um professor doara sua bicicleta aos soldados, os sapateiros faziam botas de graça para os soldados e os agricultores davam um cará a eles. Vencer a guerra. Era difícil, para Olana, visualizar uma guerra acontecendo nesse momento. Balas caindo na poeira vermelha de Nusuka, enquanto os soldados biafrenses rechaçavam os vândalos. Era quase sempre muito difícil visualizar qualquer coisa de concreto que não viesse empanado pelas lembranças de Arise, tia Efeka e tio Mambese, e que não desse a impressão de vida sendo vivida num tempo suspenso. Tirou os chinelos e andou, descalça, pelo jardim da frente, até onde Baby havia construído uma cabana de areia. Muito bom, Baby. Quem sabe ela dure até amanhã, se as cabras não entrarem no quintal pela manhã. Agora é hora do banho. Não, mamiola. Eu acho que o Gu vai pegar você no colo e é agora. Olana deu uma olhada para o Gu. Não! O Gu pegou o Baby no colo e correu com ela na direção da casa. O chinelinho de Baby caiu no chão e eles pararam para pegá-lo, com a menina repetindo o tempo todo, não, e rindo.
Olana se perguntava como Baby se sentiria com a mudança para Umuaia na semana seguinte, uma cidade a 3 horas de distância dali, onde Odenebo fora designado para o diretório dos efetivos. A expectativa dele era trabalhar para o diretório de pesquisa e produção, mas havia um número imenso de gente super qualificada para pouquíssimos empregos. Até ela ficara de fora por falta de vagas em quaisquer dos diretórios. Ela daria aula no primário. Esse seria seu esforço para vencer a guerra. Vencer a guerra. Torcia para que o professor achara e encontrasse acomodação perto de outros professores universitários, para que Baby tivesse o tipo certo de criança com quem brincar. Sentou-se numa daquelas cadeiras baixas de madeira com encosto meio deitado. Precisava reclinar o corpo para poder descansar as costas. Eram cadeiras que ela só tinha visto nessa aldeia, feitas por carpinteiros locais, cujas placas poeirentas via nos cruzamentos de estradas de terra, quase sempre com a palavra carpinteiro escrita de forma errada. Capinteiro, capiteiro, capenteiro. Era impossível sentar numa dessas cadeiras. Elas presumiam uma vida de descanso conquistado a duras penas, noites reclinadas sob o ar fresco, depois de um dia todo na roça. Talvez também presumissem uma vida de tédio. Estava escuro e os morcegos voavam com estardalhaço quando Odenebo voltou para casa. Passava o dia fora, participando de uma reunião depois da outra, toda sobre como Aba poderia se mobilizar para vencer a guerra. Como Aba poderia desempenhar um papel importante na formação do Estado de Biafra. Às vezes, ela via homens voltando dessas reuniões com falsas armas entalhadas em madeira. Viu Odenebo atravessar a varanda, uma confiança agressiva no andar. Seu homem. Às vezes, ao olhar para ele, sentia-se tomada de uma orgulhosa sensação de propriedade. Kedu? Perguntou ele, curvando-se para beijá-la na boca. Examinou cuidadosamente seu rosto, como se precisasse ter certeza de que estava tudo bem. Fazia isso desde que Olana voltara de Cano. Dizia que a experiência tinha mudado muita coisa nela, que ela ficara muito mais para dentro. Ele usava a palavra massacre quando falava com os amigos, mas nunca na frente dela. Era como se o que tinha acontecido em Cano, mesmo tendo sido um massacre, para Olana fosse uma experiência. Estou bem, disse ela. Você não chegou mais cedo? Terminamos mais cedo porque amanhã vai haver uma reunião geral na praça. Por quê? Os mais velhos decidiram que é hora. Estão circulando muitos boatos tolos de que Abá terá de evacuar em breve. Alguns energúmenos estão até dizendo que as tropas federais entraram em Alca. Odenebo riu e sentou-se junto a Olana. Você vem? A reunião? Ela não tinha sequer considerado a hipótese. Eu não sou o diabo. Mas podia ser, se casasse comigo. Devia ser, aliás. Ela olhou para ele. Nós estamos muito bem assim. Estamos em guerra e minha mãe vai ter de decidir o que fazer com o meu corpo se acontecer alguma coisa. Mas é você quem devia resolver isso. Para! Nada vai acontecer com você. Claro que nada vai acontecer comigo. Eu só quero que você se case comigo. Nós devíamos nos casar. Não faz mais sentido. Nunca fez sentido não sermos. Olana ficou vendo uma vespa se agitar em torno da colmeia esponjosa no canto da parede. Tinha feito todo sentido, para ela, a decisão de não se casar. A necessidade de preservar o que ambos haviam envolto num chale de diferença. Porém, a antiga estrutura que se encaixava a seus ideais se fora, depois que Arise, tia Efeca e tio Mambese se tornaram rostos imobilizados em seu álbum de retratos. Agora que as balas tinham chegado a Nusuka, você vai ter que levar vinho para o meu pai. Isso é um sim? Um morcego deu um mergulho e Olana abaixou a cabeça. É um sim.
Pela manhã, ela escutou o pregoeiro da cidade passando na frente da casa, batendo num ogene barulhento. Haverá uma reunião de todos os moradores de Aba amanhã, às 16h, na Praça Amaese. Gom, gom, gom. A cidade de Aba diz que todos os homens e todas as mulheres têm que ir. Gom, gom, gom. Quem não comparecer vai receber uma multa. Eu queria saber de quanto são essas multas, disse ela, vendo Odênibo se vestir. Ele deu de ombros. Tinha apenas 2 camisas e 2 calças que Hugo pusera apressadamente na sacola. E ela sorriu, pensando em como sabia o que ele iria vestir cada manhã, antes mesmo que ele começasse. Tinham acabado de se sentar para tomar o café da manhã, quando o Land Rover dos pais de Olana parou diante do compound. Mas que sorte a minha! Disse Odênibo. Eu vou contar a seu pai imediatamente. Podemos fazer o casamento aqui na próxima semana. Ele sorria. Havia qualquer coisa do garoto nele, desde o momento em que ela dissera sim, na varanda. Algo ingenuamente alegre que ela também gostaria de estar sentindo. Você sabe que não é assim que se faz, disse ela. Você tem que ir até uma Nath com seus parentes e fazer tudo como se deve. Claro que eu sei, eu só estava brincando. Olana foi até a porta, se perguntando por que os pais dela tinham aparecido. Não fazia nem uma semana que eles haviam feito uma visita e ela não estava preparada para ouvir outro monólogo irritadiço da mãe, enquanto o pai ficava parado e balançava a cabeça, concordando com tudo. Por favor, venha ficar conosco em uma Nath. Kainene queria deixar Port Harcourt até sabermos se essa guerra vai para frente ou não. Aquele zelador iorubá que nós deixamos em Lagos vai pilhar a casa toda. Eu estou lhe dizendo, nós devíamos ter dado um jeito de trazer todos os carros conosco. O Land Rover parou debaixo da noz de cola e sua mãe saltou. Estava sozinha. Olana sentiu um ligeiro alívio de não ver o pai. Era mais fácil lidar com um por vez. Bem-vinda, mãe. No, disse Olana, dando um abraço nela. Tudo bem? A mãe encolheu os ombros. Sua maneira de dizer que as coisas estavam assim. Usava uma saia de panos vermelhos e uma blusa rosa, e calçava sapatos sem salto, de um preto brilhante. Tudo bem. A mãe olhou em volta, da mesma maneira que tinha olhado antes, furtivamente, antes de botar um envelope com dinheiro na mão de Olana. Cadê ele? Odênibo? Está lá dentro, comendo. A mãe entrou na frente da varanda e debruçou-se sobre um pilar. Abriu a bolsa e fez um gesto para Olana olhar lá dentro. A bolsa estava cheia de brilhos e faíscas de joias, corais, metais e pedras preciosas. Ah, mãe, para que tudo isso? Eu levo tudo para onde eu vou agora. Meus brilhantes estão dentro do sutiã. A mãe cochichava. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ouvimos dizer que o Manat está prestes a cair e que os federais estão perto. Os vândalos não estão perto. Nossos soldados estão expulsando todos eles de Nusuka. Mas quanto tempo eles vão demorar para expulsá-los? Olana não gostou do beicinho petulante no rosto da mãe, da forma como ela baixou a voz, como se assim pudesse excluir Odênibo. Não contaria nada a ela que eles tinham decidido se casar. Não ainda. Seja como for, continuou a mãe. Seu pai e eu já estamos com tudo planejado. Pagamos alguém que vai nos levar até Camarões e pôr a gente num voo até Londres. Vamos usar nossos passaportes nigerianos. Os camaronenses não vão nos criar problema. Não foi fácil, mas agora está feito. Nós pagamos por 4 lugares. A mãe deu um tapinha no turbante, como se para se certificar de que continuava no lugar. Seu pai foi para Port Harcourt contar a Kainene. Olana sentiu pena de ver o apelo que havia no olhar da mãe. Ela sabia que a filha não fugiria para a Inglaterra com eles, e que Kainene também não iria. Mas era muito dela fazer uma última tentativa bem intencionada e fadada ao fracasso. Você sabe que eu não vou, disse com doçura, querendo estender a mão e tocar na pele perfeita da mãe. Mas você e o papai devem ir, se isso os deixa mais seguros.
Eu vou ficar com Odênibo e Baby. Nós estamos bem. Iremos para Umaia em algumas semanas, para que Odênibo comece a trabalhar no diretório. Olana calou-se uns instantes. Queria dizer que fariam um casamento em Umaia, mas, em vez disso, falou. Assim que Nusuka for recuperada, nós voltamos. Mas e se Nusuka nunca mais voltar a ser recuperada? E se a guerra não tiver mais fim? Não vai ser assim. Como é que posso deixar minhas filhas e correr para um lugar seguro? Porém, Olana sabia que ela podia e iria. Nós ficaremos muito bem. A mãe enxugou os olhos com a palma da mão, embora não houvesse nenhuma lágrima, antes de tirar um envelope aéreo da bolsa. É uma carta de Mohammad. Alguém levou até Almanat. Pelo visto, ficou sabendo que Nusuka foi evacuada e achou que você estivesse em Almanat. Desculpe. Tive de abrir para ter certeza de que não havia nada perigoso dentro. Nada perigoso? Repetiu Olana. Guine, do que você está falando, mãe? Quem é que sabe? Ele não é o inimigo agora? Olana sacudiu a cabeça. Estava contente que a mãe fosse para o exterior e que não tivesse mais que lidar com ela até a guerra acabar. Queria esperar até ela ir embora antes de ler a carta, para que a mãe não ficasse buscando os significados em suas expressões, mas não conseguiu não puxar a única folha de papel do envelope na mesma hora. A letra de Mohammad era igual a ele, aristocrática e longa, com floreios elegantes. Queria saber se ela estava bem. Deu-lhe números de telefone, para os quais poderia ligar se precisasse de ajuda. Achava a guerra sem sentido e esperava que terminasse logo. Ele a amava. Graças a Deus que você não se casou com ele, disse a mãe, observando enquanto ela dobrava o papel. Você já imaginou a situação em que estaria agora? O Diego. Olana não respondeu. A mãe foi embora pouco depois. Não quis entrar para cumprimentar Odênibo. Você ainda pode mudar de ideia, Nê, e os 4 lugares já estão pagos, disse ela, subindo no carro, segurando bem apertado a bolsa de joias. Olana acenou até o Land Rover atravessar os portões do compound. Surpreendeu-se ao ver a quantidade de homens e mulheres que havia em Aba, reunidos na praça para a reunião, amontoados em volta da antiquíssima Udala. Odênibo lhe contara que, quando criança, ele e outros garotos passavam a maior parte do tempo brigando pelas frutas caídas da Udala. Não podiam subir na árvore nem arrancar as frutas porque era tabu. A Udala pertencia aos espíritos. Ela olhou para a árvore, enquanto os anciões falavam com os moradores da cidade, e imaginou Odênibo quando menino, olhando para o alto, como ela fazia agora, esperando ver os contornos enfumaçados de um espírito. Será que ele fora tão animado quanto Baby? Provavelmente. Talvez ainda mais que Baby. Aba Queno, disse o Dibia Nuafor Agbada, o homem cujos remédios, segundo diziam, eram os mais fortes por ali. Sim, gritaram todos. Aba Quesueno. Sim. Aba nunca foi derrotada por ninguém, eu repito. Aba nunca foi derrotada. A voz dele era forte. Tinha apenas uns tufos, feito bolas de algodão, na cabeça, e seu cajado tremia toda vez que ele o martelava no chão. Nós não saímos atrás de briga, mas quando a briga nos acha, nós esmagamos todos os que estão contra nós. Nós lutamos com o Ukulo e Ukpo e acabamos com eles. Meu pai nunca me contou de nenhuma guerra perdida, assim como o pai dele nunca também falou de nenhuma guerra perdida. Nós nunca fugiremos de nossa terra natal. Nossos ancestrais nos proíbem. Nós nunca fugiremos da nossa terra. A multidão aplaudiu. Assim como Olana, lembrava-se dos comícios pró-independência da faculdade. Os movimentos de massa sempre a deixavam com a sensação de poder. Por um curto período, todo mundo unido por uma só possibilidade. Contou a Odênibo sobre a carta de Mohammad enquanto voltavam a pé da praça, depois da reunião. Ele deve estar tão abalado com tudo isso, nem consigo imaginar como deve estar se sentindo. Como pode dizer uma coisa dessas? Disse Odênibo.
Ela reduziu o passo e olhou para ele espantada. Qual o problema? O problema é que você está dizendo que esse maldito muçulmano Alçá está abalado. Ele é cúmplice, um cúmplice absoluto de tudo que aconteceu ao nosso povo. Portanto, como é que você vem dizer que ele está abalado? Você está brincando, certo? Brincando? Como é que pode falar essas coisas, depois de ter visto o que eles fizeram em Cano? Já imaginou o que deve ter acontecido com Arise? Eles estupraram as grávidas antes de cortá-las ao meio. Olana se encolheu. Tropeçou numa pedra no caminho. Não podia acreditar que ele tivesse trazido Arise à baila dessa forma, que tivesse barateado a memória de Arise só para mostrar que estava certo numa discussão espúria. A raiva paralisou seus órgãos. Começou a andar rápido, deixando o Odênibo para trás, e, quando chegou em casa, foi para o quarto de hóspedes e não se surpreendeu quando sentiu o mergulho no escuro. Lutou para não se deixar tomar, para respirar, e, por fim, deitou-se na cama, exausta. Não falou com Odênibo no dia seguinte, nem no outro. E, quando o primo de sua mãe, tio Osita, veio de Umanate para lhe dizer que estava sendo convocada para uma reunião no compão do avô, não comunicou nada a ele. Simplesmente pediu a Ugu que aprontasse Baby e, quando Odênibo foi para uma reunião, saiu com os dois no carro dela. Lembrou-se do jeito como o Odênibo dissera. Desculpe, desculpe. Com um quê de impaciência, como se tivesse direito a um perdão. Ele devia estar achando que, se ela conseguira perdoá-lo pelo que ocorrera na época do nascimento de Baby, ela poderia perdoar qualquer coisa. E Olana se ressentia com isso. Talvez por esse motivo não tenha dito a ele que estava indo para Umanate. Ou talvez porque sabia o motivo de estar sendo convocada para a reunião e não quis conversar sobre isso com ele. Rodou por estradas esburacadas de terra, ladeadas por capim alto, e pensou em como era interessante que as pessoas pudessem dizer algo como Umanate convocou você, como se Umanate fosse uma pessoa, não um povoado. Chovia, as estradas estavam enlameadas. Deu uma rápida espiada na casa de campo dos pais, ao passar diante dos 3 andares que surgiam em meio à chuva. Eles já estariam em Camarões a essa altura, ou talvez já tivessem chegado a Londres, ou Paris, e estivessem folheando os jornais para ver o que estava acontecendo no país. Estacionou na frente da casa do avô, perto da cerca de sapê. Os pneus derraparam um pouco no solo lamacento. Depois que Ugu e Baby saíram do carro, ela continuou sentada um tempo, vendo as gotas de chuva escorrerem pelo vidro da frente. Seu peito estava pesado e precisava de um tempo para respirar lentamente e liberar o ar, liberar a si própria para poder responder às perguntas que os mais velhos lhe fariam na reunião. Eles seriam gentis, formais, todos reunidos na sala de estar cheirando a mofo. Seus tios e tios-avós, suas mulheres, alguns primos e, talvez, um bebê amarrado nas costas de alguém. Ela falaria com voz cristalina e olharia para baixo, para as linhas de giz branco riscadas pelo chão, algumas apagadas pelos anos, algumas só um traço reto, outras curvas elaboradas ou apenas as iniciais. Quando criança, vira o avô apresentar o pedaço de nsu a seus convidados, e ela então seguia cada movimento dos homens, enquanto eles riscavam o chão, e as mulheres, que passavam o giz no rosto e, às vezes, davam umas mordidinhas. Uma vez, o avô saiu da sala e Olana mascou um pedaço de giz também. Ainda se lembrava do gosto insípido de potassa. Seu avô, Nuek Udene, teria liderado a reunião, se ainda estivesse vivo. Porém, Nuafor Isaía faria as vezes dele. Era agora o membro mais velho da Umana. Ele diria: outros vieram e nós ficamos de olho na estrada, esperando o nosso filho Mabés e sua mulher Ifeca e nossa filha Arise, bem como nosso genro Ogide. Esperamos e esperamos, mas nem sinal deles. Passaram-se muitos meses e nossos olhos doem de tanto ficar olhando a estrada. Pedimos que viesse para nos dizer o que sabe.
O Manate está perguntando sobre todos os filhos que não voltaram do norte. Você esteve lá, filha. O que você nos disser, nós diremos ao Manate. Foi em grande parte o que aconteceu. A única coisa que Olana não esperava era ouvir a voz alterada da irmã de tia Ifeca. Mama 12. Mulher muito brava, diziam que um dia batera em Papa 12, depois que ele largou um filho doente para ir ver a amante. Naquele dia, Mama 12 não estava em casa. Tinha saído para colher inhame no agu. A criança quase morreu. Mama 12, segundo diziam, ameaçara cortar fora o pênis de Papa 12 antes de estrangulá-lo, se a criança morresse. Não minta, Olana Osóbia. E Sikau Anase, gritou Mama 12, que a varíola te pegue se você mentir. Quem lhe disse que foi o corpo da minha irmã que você viu? Quem lhe disse? Não minta, que o cólera acabe com você. O filho 12 levou a mãe para fora. Tinha crescido tanto, 12, desde a última vez que Olana o vira, alguns anos antes. Ele segurava a mãe bem firme, e ela tentava afastá-lo, como se para ter permissão de socar Olana. E Olana queria que ele a soltasse. Queria que Mama 12 batesse nela, a estapeasse, se isso a fizesse sentir-se melhor. Se isso pudesse fazer com que tudo que acabara de contar aos integrantes da família toda, reunidos na sala, fosse uma mentira. Gostaria que Odincheso e Ekene gritassem com ela também, e a questionassem por estar viva, em vez de morta como a irmã, os pais e o cunhado. Gostaria que não ficassem ali sentados, quietos, olhando para baixo, como homens de luto quase sempre fazem. E mais tarde viessem lhe dizer que estavam felizes que ela não tivesse visto o corpo de Arise. Todos sabiam o que aqueles monstros faziam com as grávidas. Odincheso rasgou uma folha grande de Ed e deu a ela, para substituir o guarda-chuva. Porém, Olana não colocou a folha em cima da cabeça, enquanto corria até o carro. Levou um bom tempo destrancando a porta e deixou a chuva escorrer por sobre o cabelo trançado, por cima dos olhos e pela face. Espantou-se com a rapidez com que a reunião chegara ao fim, com o pouco tempo que levou para confirmar que 4 parentes seus estavam mortos. Ela tinha dado aos que ficaram para trás o direito do luto, de usar preto e de receber visitas que entrariam dizendo Ndono. Ela tinha dado a eles o direito de ir em frente, depois do luto, e de considerar que Arise, o marido e os pais foram embora para sempre. O imenso peso de 4 enterros mudos era grande em sua cabeça. Enterros baseados não em corpos físicos, e sim em suas palavras. E ela se perguntava se porventura teria se enganado, se porventura imaginara os corpos largados no pó, tantos corpos no quintal que só de lembrá-los sentiu sal na boca. Quando finalmente abriu o carro e o Gu e Baby correram para entrar, ela ainda ficou sentada, imóvel, por uns tempos, consciente de que o Gu a observava com preocupação e de que Baby estava quase dormindo. Quer que eu vá pegar um pouco de água para a senhora? Perguntou ele. Olana balançou a cabeça. Claro que ele sabia que ela não queria água. Ele só queria que ela saísse daquele transe, girasse a chave na ignição e os levasse de volta para a aba.